Queridos, estamos em mais um Brunecast. Toda terça-feira, 20 horas, nós estamos aqui no YouTube e no Spotify. Assim como também o nosso outro programa, Café com Destino, não é isso, Wesley? Isso, no Spotify. E Thiago Brunet no Spotify também. Eu também tô lá? As pregações. Fazendo... as pregações. Isso. Além do Brunecast, tem o Café com Destino. E tem Thiago Brunet nas pregações. Isso. Mensagens. Tá bom. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês às terças-feiras, sempre com um convidado para agregar você. Eu sei que nem todo mundo que nos escuta tem a mesma fé que eu. Então a gente sempre traz gente para elucidar sobre a fé, para que você possa entender. A gente já trouxe aqui funkeiro, Wesley? Já. Mas a gente canta funk? Sim, já trouxe cantor de... A gente canta funk? Não, eu não canto, não. Eu entendi. Eu não canto funk, não. Mentira. Eu entendi mais gente que canta funk. Não. A pergunta foi clara, não foi, Teixeira? Todo mundo entendeu. É porque ele dança funk escondido, ele acha que a gente faz também. A gente não faz isso. Ele já foi dançarino do Tchan, sabe, né? Antes de se converter, antes do testemunho. Agora ele tá... Não, a gente tem fotos. Ele era conhecido jacaré, não lembra? Não? Agora que ele tá convertido, ele tá indo pra igreja e tal. Mas você vê. Não, a gente já trouxe funkeiro aqui. Isso, já trouxe. Sertanejo. Já trouxemos jogador de futebol. Muita gente. Porque aqui é um programa de entrevistas. Sim. Mas sempre que eu posso, eu também trago gente da minha fé pra gente poder compartilhar o que a gente acredita, entende e viveu sobre Deus. Então hoje eu quero que vocês recebam com um forte aplauso o Jackson Marques. O Jackson tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Ele é pastor, um comunicador do evangelho há mais de 20 anos. Eu gosto de escutar quem está há muito tempo pregando, porque a gente amadurece muito, né? Uau. Eu paro para pensar as coisas que eu pensava no início do ministério, as coisas que eu penso agora, como eu amadureci. Então, quanto mais tempo de estrada a gente tem, a gente vai conhecendo mais de Deus e com isso a gente vai amadurecendo a forma de pensar e de agir. E ele tem uma história bonita porque a mãe dele ajudou ele a pagar o seminário, né? Recolhendo latinhas, foi isso mesmo? Isso mesmo. Primeiro, seja muito bem-vindo ao Brunecast. Né? Uma alegria. Mandar um beijão pro Thiago Nigo, que falou muito bem de você. Vou ter que levar lá. E será que o Thiago Nigo tá levando alguma coisa? Tá recebendo uma oferta? Será que tá levando uma porcentagem? Não, uma porcentagem não. 10%. É porque ele... Se é o primo... Olha, primo rico, eu tô de olho em você. Cara, conta essa história da latinha, porque a gente vê assim... Eu recebi aqui... O Luciano Camargo, o Zezé de Camargo Luciano, e ele contou como o pai dele também se esforçou para ver ele realizando o sonho de cantar. Assim, é muito importante quando nossos pais, e nem todos aqui tiveram pais que apoiaram, eu entendo a sua dor, mas não acho que todos os pais são ruins, não. Existem pessoas que tiveram pais que se esforçaram muito, né? Eu só tô no evangelho por causa dos meus pais, tá? Eu só tô no evangelho por causa do preço de oração da minha mãe, por causa do esforço de discipulado do meu pai na minha vida. Eu quero escutar primeiro essa história aí pra gente começar. Então, a honra estar aqui com vocês, um prazer mesmo, um privilégio. Eu tive essa vocação que eu abri mão do futebol, né? Eu jogava futebol. Ah, é? O Wesley também, né? Sim, jogava. O Wesley jogava. Era bonzinho até. Só que ele foi pro humor, você foi pra pregação do evangelho. Bonita essa história. Aí você tava no futebol. E aí, chegou um período em que Deus começou a fechar as portas. E eu com um contrato assinado e tudo. Deus começou a fechar as portas. Que, na verdade, eu já tinha um chamado da pregação. Só que eu tava fugindo, né? Sei como é. Então eu tava usando o futebol pra, tipo, dar uma fugida. Aí eu falava, não, eu posso pregar mais dentro do campo, hein? Eu posso pregar pro jogador lá, qual o problema? A gente vai estar concentrado, eu posso falar do reino lá dentro. Só que a esfera de Deus não era o campo, era o púlpito mesmo, eram as plataformas e tal. E aí eu até comparo minha vida com a vida de Jonas, né? Que Deus mandou Jonas ir pra Nínive, ele comprou uma passagem e foi pra Tarsis. Ele mesmo comprou a passagem e foi pra Tarsis. Por quê? Porque quando você faz a rota, quem paga a passagem é você. Mas quando Deus faz a rota, quem paga a passagem é Ele. Eu acredito nisso. Muito forte. E aí... Tem uma pregação nossa sobre Jonas, só aproveitando já para edificar vocês, sobre... Qual é o nome dessa pregação? Dos pensamentos? Seus pensamentos... Mudam a sua vida. Seus pensamentos mudam sua vida. Assiste essa mensagem no YouTube. É uma pregação que eu falo sobre como os pensamentos de Jonas colocaram aquele barco ali. Ou seja, a Bíblia diz, e pensou Jonas em fugir para Tarsis. E quando chegou em Jope, tinha um navio para Tarsis. Então a gente tem que cuidar muito com o que a gente pensa, porque da mesma forma que existe o algoritmo de internet... Peguei. Não é? Que sugere o que você está querendo ver. Boa. No mundo espiritual também tem um algoritmo. Então o inimigo lê esse algoritmo e Deus lê esse algoritmo. Então nossos pensamentos acabam governando as oportunidades. Não é que governa tudo que acontece, não. As oportunidades que aparecem. Boa.
Quanto mais você pensa numa coisa, mais aquilo aparece para você. Né? Continue aí. Uau. Aí você tentou fugir. Eu também conheço essa história aí. Tentei fugir. Até ser jogado fora do barco. E daí eu falei, então me entrego. Porque papai era um pregador. Ah, você já vem de uma família assim. Eu nasci num lar cristão. Papai era um pregador. E aí eu sempre entendo que tudo que Deus começa nos pais, ele dá continuidade nos filhos, né? Os Amém. pais são arcos e os filhos são flechas. Amém. E aí eu falei, então me rendo. Porque não tinha mais saída. Ele me cercou por todos os lados. O contrato foi cancelado. Então não tinha mais para onde sair. E daí eu comecei, família humilde, falei, então vou começar a pregar. E eu aproximei de um pastor, ele começou a me discipular. E daí eu falei, vou fazer um seminário, mas eu não tinha dinheiro. Então, na época, eu pregava... Seminário é o que geralmente os pregadores fazem para se preparar na palavra, para entender da Bíblia, como se fosse uma faculdade de teologia. E o campo da preparação é muito importante. Porque tudo que você vai ser amanhã tem a ver com a preparação que você está exercendo hoje. Concordo. João Batista se preparou 30 anos para pregar 6 meses. Hoje tem gente querendo se preparar 6 meses para querer pregar 30 anos. O nível da sua preparação tem a ver com o nível da sua apresentação. Quem mal se prepara, mal se apresenta. E daí eu fui fazendo seminário, só que não tinha o dinheiro para pagar. Então o pastor falou assim, eu vou te ajudar nos seus 3 primeiros meses. Mas era 2 anos de seminário. 2 primeiros meses. Só que eu entendi que ele estava semeando. E aí é onde entra a mamãe. Ela começou a catar latinha. Porque ela era aposentada do INSS, o INSS cortou o benefício dela. Mas ela não deixou de me regar. Então ela catava latinha durante o dia, o mês inteiro juntava. Quando eu chegava no seminário preocupado, eles me mandaram embora. Não, a senhora passou aqui e pagou. Alguém passou aqui e pagou. Então a primeira pessoa, já me emociona, a primeira pessoa que acreditou em mim foi minha mãe. Amém. E é lindo eu te ver isso porque da mesma forma que Deus acreditou em nós, antes da gente ser alguma coisa, nossos pais parece que tiveram a mesma visão, né? Eles viram alguma coisa na gente antes da gente se entender como pessoa. É forte. E eu acredito muito nisso que você falou, que os pais são arcos e os filhos são flechas. Então deixa eu falar para você que é pai, não deixe de semear na vida dos seus filhos. O que aconteceu na vida do Jackson vai acontecer na vida dos seus filhos. O esforço que você fizer para colocar Deus, o Evangelho, a palavra de Deus na vida deles vai frutificar um dia. Pode estar difícil hoje, mas isso vai frutificar. Ontem eu reuni meus 4 filhos, eu tenho 4. Uau. Orei, eu oro todo dia por eles, mas ontem eu fiz como se fosse uma reuniãozinha. E orei pelos 4 e declarei sobre a vida dos 4. Sobre a vida da minha mais velha, do meu segundo, do meu terceiro. O que eu profetizo, o que eu declaro sobre a vida deles. A importância da gente estar falando, declarando sobre os nossos filhos, além de estar fazendo um esforço. Sim. Né? Hoje, o meu esforço que eu faço em relação aos meus filhos é muito menor em relação ao que meu pai fez por mim. Então, meu pai pagou um preço que meu pai não tinha condições de fazer as coisas que ele fez por mim. Hoje, eu prosperei um pouco mais, financeiramente falando, é um pouco mais fácil, mas espiritualmente segue sendo um preço. Né? E eu fico impressionado quando... porque eu acredito, Jackson, e eu falo isso assim, com temor no coração, que a função mais nobre na Terra, eu conheço várias funções. Sou amigo de embaixadores, de muitos desembargadores, de pessoas muito influentes no Brasil e no mundo. Mas a função mais nobre que tem é a do pregador. É o único que Deus confia a tradução da palavra. Qualquer um juiz, muito importante, mas vai resolver só tua causa na justiça. Tá entendendo? Ou seja, existem funções que são muito importantes, mas nenhuma é tão completa quanto a de um pregador. Porque ministra o corpo, a alma e o espírito do ser humano. Então, quando Deus escolhe um de nós para sermos pregadores, nós temos que abrir mão de qualquer outra coisa. Eu concordo. E se Deus nos escolheu, né? E não tem como lutar contra. Eu acredito muito em destino, né? Eu tenho até um livro sobre isso. Deus me escolheu, o que você falou que tentou ser jogador de futebol, eu tentei ser empresário, irmão. Deus falou, você vai ser do altar. Usou a vida do meu pai para me falar isso quando eu era pequeno. Eu tentei ser empresário do ramo do turismo, tentei entrar em vários outros ramos. Falei, não vou, eu quero ser empresário, não quero ficar nisso. Porque eu via meu pai sofrendo muito como pregador, financeiramente falando. Então eu falei, não quero passar por isso. Mas o preço que nossos pais pagaram não vai ser tão pesado quanto o preço. Fica mais leve. Vai ser mais leve pra gente. Para eles foi mais pesado. Então, eu tenho certeza que você está ocupando uma posição que é uma posição privilegiada diante de Deus, que é de ser pregador. Como é que você decidiu isso? A porta se fechou do futebol, a porta se abriu no seminário, e é engraçado que você falou de... Apareceu alguém para pagar só 3 meses. Cara, Deus sempre só dá um sinal. Ele nunca mostra tudo. É impressionante. Tudo na minha vida que eu não tinha, alguém teve que pagar para mim, foi só o início. É isso mesmo. Sabe o que eu lembro? Uma história que muita gente não sabe. Quero mandar um beijo pro Francisco. Francisco foi um aluno meu, que é um aluno até hoje, né? Tá no Destiny Mind, nossa mentoria.
em 2015, eu quebrei em 2014 no Rio de Janeiro. Assim, depressão, só não perdi minha família. Apesar de ter motivos para perdê-la, só não perdi minha família. O resto eu perdi tudo. Meu Deus. Mas perdi tudo sem saber o que é comer no outro dia. Mas não é só sem saber o que é comer no outro dia. É tendo processo judicial para responder, o pessoal te ligando no celular, te ameaçando de morte, chamando de vagabundo, de não sei o quê, isso tudo. Estou falando de 10 anos atrás. E como eu conhecia Deus, eu não entendia por que eu estava passando por isso. Porque a gente acha que a vida com Deus não vai ter aflições. Mas as aflições acontecem para todos. Só que Deus responde à oração do justo. Então, no meio da aflição, é quando o justo mais tem que orar. E aí eu dobrei meu joelho e falei, Deus, o que você quer? Deus falou, eu quero o que eu sempre quis. Eu quero você no altar. Quero você. Eu quero você. E você está indo para outros caminhos. E aí a gente fala assim, então Deus que te quebrou para poder te trazer? Não, quem me quebrou foi minha burrice, minha ignorância, meu orgulho, minha falta de administração. Deus só usou todas as minhas burradas para me trazer de volta. Uau. Deus não precisa te quebrar para te trazer, não. Ele te dá um sonho e te traz. Mas ele aproveita que você está quebrando vários princípios, está fazendo um monte de burrice e te traz. E quando ele me convidou de volta, eu entendi. Não é que eu não possa empreender, porque hoje eu tenho empreendimentos. Mas é que eu não posso sair do altar. Então, porque quando Deus tem um trato com o destino de alguém, eu quero que você seja do altar, não adianta fugir. Jonas não conseguiu fugir, Jackson não conseguiu fugir, eu não consegui fugir. Você que está me assistindo não vai conseguir fugir do chamado de Deus. Quanto mais cedo você se entregar, menos você vai quebrar. Menos você vai sofrer. Tá? Ué, ele quer espirrar? Tranquilo? Não, porque não estava espirrando em nenhum momento. A gente entrou, viu, ele começa a querer espirrar. Quer que a gente pare um pouquinho para você? Não? Pode seguir. Pode seguir, né? Muito bom. Tá bom. Você tem alguma pergunta pro Jackson já? Sim, e aí como que foi no futebol? Você teve uma lesão? Como que foi essas portas se fechando? Que pergunta. Então, o meu empresário na época era um jogador do Atlético Mineiro. Então, assim, entre aspas, era muito fácil, né? Porque um cara de um nível alto. Só que ele foi vendido pro Japão e ele rescindiu. E eu poderia levar ele na justiça, mas não levei. E eu não tive nenhuma lesão. Eu simplesmente falei, eu me rendo. Porque eu tava me desgastando. Porque é uma tragédia quando você é a pessoa certa no lugar errado. Você não flui, você só funciona. É uma tragédia. E nem tudo que funciona flui. Agora, tudo que flui, funciona. E daí eu falei, então eu me rendo. Quando eu me entreguei, aí as coisas começaram a fluir. Começou a fluir, assim, as portas começaram a abrir. Eu chegava em lugares, as pessoas falavam assim, eu fiquei sabendo que você faz seminário, mas quem falou? Eu vou te ajudar. Eu comecei a fazer agenda, só que lá em casa não tinha telefone. Então tinha um orelhão. Tinha um orelhão que a gente usava. Sei como é que é. E eu falava assim, gente, vocês têm que me ligar meio-dia, que de meio-dia a 1 hora eu vou estar lá. Eu tô perto. Eu era o meu secretário. Sei como é. Aí quando alguém vinha ligar, por favor, liga no próximo orelhão da esquina, porque era minha secretária. E uma loucura. E aí eu comecei a ouvir alguns pregadores e fui moldando. E acho que o que me melhorou, assim, claro que eu estou aperfeiçoando ainda, mas foi a questão de ouvir pessoas extraordinárias. Porque não tem como ser um grande mestre se você não foi um grande aluno. As pessoas querem falar para os homens aquilo que elas não ouviram de Deus. E Deus só dá segredo para quem tem secreto. Entende? Quanto mais secreto com Deus, mais segredo de Deus. Eu acredito nisso. Então, eu preciso parar de falar para Deus aquilo que eu estou ouvindo de todo mundo e começar a falar para todo mundo aquilo que eu estou ouvindo de Deus. Muito bom. Quando você para ouvir a voz de Deus, você terá algo para falar aos homens. E aí eu comecei a ouvir pessoas. E tem uma história engraçada que um dia eu estava no monte orando, pregando. Eu pregava antes de eu ir pro púlpito, eu pregava pra mim mesmo. Então eu ensaiava a mensagem. Então a mensagem era 3 horas. Eu falei, tá muito longa. Tem que cortar isso aqui não dá certo e tal. E aí chegou eu pregando, os matos balançando, a árvore balançando, era um monte alto. Quando o vento balançava, eu falava que era a igreja. E Deus já tá sacudindo. Já tem gente sacudindo, gente caindo ali. Eu falei, agora é hora do apelo. Quem quer entregar a vida pra Jesus? Levantou um cara no meio do mato. O cara tava lá, tava fumando maconha. Só que quando eu cheguei, eu não vi ele, tava sentado, mas ele me viu. E eu tô pregando. E eu, no meio da mensagem, eu falava, se o inimigo aparecer aqui, eu arrebento ele. Eu tô cheio de Deus. Foi só eu falar que tem alguém pra Jesus, o cara foi, levantou a mão no meio do mato, eu quero. Eu saí correndo, o cara saiu correndo atrás de mim, me espera. E eu, meu Deus, peraí. Eu falei que se o demônio aparecesse, eu encarava, apareceu um homem, eu tô correndo. Aí o cara, por favor, espera. Eu ouvi sua mensagem desde o começo. Você veio subindo, pregando a minha vida de lá até aqui. Eu quero entregar a vida pra Jesus. Aí eu voltei com medo, né? Orei por ele. 2 anos depois encontrei o cara é pastor de igreja. Opa, a gente nunca sabe os propósitos de Deus e desígnios de Deus. A semente tem destino, né? Sem dúvida. E
E esse lance de a gente pregar pra gente mesmo é muito importante, né? Hoje à noite, eu saio daqui do Brunecast e vou pra uma programação. E o que eu vou falar hoje à noite, eu preguei ontem pros meus 4 filhos. Então, é muito importante quando você prega primeiro pros seus. Para depois poder pregar para todo mundo. Sim. Porque existem coisas que você prega no púlpito, mas não tem coragem de pregar em casa porque você não vive aquilo. Uau. Você vai ser denunciado por eles. Verdade. Então, quando você consegue pregar em casa primeiro, você tem muito mais autoridade para pregar numa plataforma. E aproveitando essa questão de pregar para você mesmo, qual que é a importância da pessoa se preparar e ter uma boa comunicação, ter uma boa oratória, dicção para vocês? Como assim? Pregador, tá falando? Isso. Então, tanto nas outras áreas, a pessoa quer ser um palestrante, quer falar para a equipe dela, qual que é a importância? Então, como eu falei no começo, a apresentação, ela vem depois da preparação. A preparação é um processo. O processo é um meio que Deus utiliza para te forjar. Existem 3 tipos de M, né? Deus te muda, depois te molda, depois te move. Boa. Então, eu falei de João que se preparou 30 anos para pregar 6 meses. E alguém quer pregar 30 anos para preparar 6 meses, não dá. Então, a preparação é tão importante como a apresentação. Porque quando você vai confrontar os homens, significa que você já foi confrontado por Deus. O que você fala, o público revela o que Deus falou com você no secreto. Então, essa preparação é especial, porque é no processo que você é moldado, é no secreto que você é tratado. Então, Deus me trata para depois eu tratar alguém. Deus me toca para depois eu tocar alguém. Eu não posso dar destino para alguém se eu estou sem destino. Como é que você vai direcionar alguém se você está perdido? Deus é tão direcional que Deus mandou Noé fazer a arca, mas não pediu para fazer volante. É Deus dizendo, Noé, quem constrói é você, mas quem dirige sou eu. Alguém disse que Noé demorou 100 anos para construir a arca. Na verdade, não foi Noé que demorou 100 anos para construir a arca. Foi Deus que precisou de 100 anos para construir o Noé. Então, às vezes, eu estou querendo fazer a obra de Deus, mas Deus está querendo fazer de mim uma obra. Antes de você construir algo para mim, eu preciso construir algo em ti. A gente, às vezes, fica pedindo para Deus tirar o problema da gente sem saber que o problema está preparando a gente, né? Demais. O problema está preparando a gente. Quando eu paro para pensar nos problemas que eu passei na minha vida para chegar até aqui, eu só tenho a maturidade que eu tenho por causa dos problemas que eu enfrentei e venci. Porque só passar por problema não te dá maturidade, não. Vou passar. É enfrentar e vencer. Né? Nesse livro novo que eu escrevi, Princípios Milenares, aliás, bota aqui na tela o Princípios Milenares. Você que é meu aluno do Café com Destino, você que é meu ouvinte do Brunecast, é obrigatório ler. Tiago, obrigatório. Tudo que eu penso sobre princípios que estão dando certo há milênios está nesse livro. O primeiro capítulo é o princípio infalível da maturidade. O apóstolo Paulo fala assim, ó, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Mas quando eu cresci, eu abandonei as coisas de menino. Deus não tira a imaturidade de você, você que abandona. E como é que você abandona a imaturidade? Nesses problemas, nessas situações difíceis. Então, às vezes, não é que o processo está demorando como demorou 100 anos com Noé. Você que não está ainda no ponto de Deus. Você não está no ponto de Deus. Então, tá no ponto de Deus é muito importante. Gente, com Deus não precisa ter pressa, porque ele faz em um dia o que demoraria você sozinho em 10 anos. Então, passa pelo processo tranquilo, aprende tudo que você tem que aprender, até para você estar forte o suficiente para aguentar quando ele começar a te usar. Forte, sim. Porque depois que ele começa a te usar, não dá pra voltar atrás. Ai daquele que lançando a mão no arado, colocou a mão no arado, já era. Ai daquele que lança a mão do arado e olha para trás. Não dá. É forte. Então, é engraçado que Eliseu estava com a mão no arado, mas depois ele recebeu um manto de Elias. Porque você não tem como receber um manto sem primeiro ter colocado a mão no arado. Ou seja, as pessoas que não sabem trabalhar no meio dos processos difíceis, dolorosos e até mesmo monótonos. Não está acontecendo nada na minha vida, nem de bom nem de ruim. A monotonia também é um ambiente que Deus trabalha. Ele está te dando coisas, ele está te ensinando e você não está percebendo ainda. Então abre os teus olhos para entender isso. Agora, você, quando entendeu o privilégio de ser um comunicador do Evangelho, como é que você começou? Começou nas igrejas? Hoje você está na internet. Hoje eu tô em tudo. Tá em qualquer lugar. Tô em qualquer lugar. Mas tua primeira plataforma foi as igrejas? Então, tinha uma igreja que as irmãs se reuniam todo dia, toda quinta-feira, 3 horas da tarde. Então eu ia pra lá. E lá só tinha mulheres. Eu era o único homem lá. E elas não tinham pregador. Então foi a minha primeira oportunidade. Então eu entendi que Deus prepara a vaga para você e depois ele prepara você para a vaga. Ele preparou a vaga para mim, agora estava me preparando. E lá eram umas oportunidades curtas, de 5 minutos. E isso me ajudou demais porque me fez pensar rápido.
Porque eu tinha 5 minutos para preparar um sermão e soltar ali. Então, eu não podia ser uma mensagem extensiva, longa. E ali foi o palco, assim, eu sou muito grato, me receberam bem. Acho que comecei a desenvolver ali essas oportunidades. Eu lembro que hoje a gente consegue falar para milhares de pessoas presencialmente, milhões pela internet, mas muitas vezes, eu preguei para 10 pessoas. Eu acredito. Eu também. No terraço da casa do meu pai, onde meu pai fazia o culto às quartas-feiras. Mas muitas vezes eu preguei para... né? O culto de apresentação da minha filha, que hoje tem 15 anos, Júlia, eu preguei, era um domingo de manhã, na nossa igreja, e tinha 16 pessoas. 15 anos atrás. Eu era o pastor adjunto da igreja, ajudava meu pai, e eu era o pregador do dia, até porque eu ia apresentar minha filha ao Senhor, né? É aquilo que a gente faz quando os filhos nascem. E tinha 16 pessoas na igreja. Então, Deus ele nos coloca em lugares pequenos para nos treinar, para nos forjar para o grande. Porque quem não é fiel no pouco, não é colocado sobre o muito. Boa. Com Deus, nada nasce grande com Deus, pessoal. Sempre é pouca coisa, poucas pessoas. Você está reclamando do pouco, quer dizer que é um treinamento para o grande, quer dizer que você já está no caminho certo. Porque o que nasce grande é monstro. Tá? Com Deus começa pequeno e ele vai fortalecendo até virar grande. Quem nasce grande é Adão. Adão nasceu grande, Jesus nasceu pequeno. Caiu rapidinho, né? Engraçado, a manjedoura serviu para Jesus nascer, mas não serviu para ele crescer. Árvores não nascem árvores. Elas começam semente, elas vão desenvolvendo, né? Você tá falando sobre a questão de lugares pequenos para lugares grandes, essa transição, né? E aí vem a questão da maturidade. As pessoas acham que maturidade é ter cabeça branca. Na verdade, maturidade é ter mente plena. O grave problema da nossa geração é que tem gente envelhecendo, mas não tá amadurecendo. Muita gente. Muita gente. Maturidade tem a ver com o que você... Não é com o que você recebe, mas como você reage. Maturidade tem a ver com como você aprende a viver em ambientes pesados, você sendo leve. Maturidade tem a ver com quando você recebe o não, como você reage. Então, assim, Moisés era pastor das jumentas do sogro. Cuidava das jumentas de Jetro, das ovelhas de Jetro. Ele cuidava das ovelhas. E ele levava as ovelhas para trás do deserto. O Moisés que cuidava das ovelhas que nem era dele. Ele chegou no deserto, o deserto chegou no Monte Horebe, o monte era de Deus. O anjo do Senhor apareceu. As ovelhas eram do sogro. A única coisa que era de Moisés, Deus disse, tira a sandália. E aí, engraçado, ele foi fiel com as ovelhas do sogro, Deus estava treinando ele. Porque futuramente ele foi pastor da maior igreja do Velho Testamento, com 3 milhões de pessoas. É impressionante isso. Agora, você vê como é que os processos são divinamente colocados em nossa vida para nos preparar. Você já viu filhote de borboleta, Wesley? Não, filhote não. De borboleta? Não existe. Borboleta não nasce borboleta. Olha aí. Borboleta nasce lagarta. Uau. E obrigatoriamente, para voar, ela tem que passar pelo casulo. Uau. Então, a vida é feita de um processo. A gente nasce lagarta e se fugir do casulo, que é apertado, escuro e solitário. Ela é sozinha, apertada e no escuro. Se não passar pelo casulo, não sai voando. Não sai voando. Uau. Então, não existe filhote de borboleta. Boa, muito boa. Agora, a borboleta e a lagarta são a mesma pessoa, em fases diferentes. Meu Deus. Então, você não pode parar porque está na fase da lagarta ainda. O processo está chegando, é complicado, não é fácil, mas é necessário. É o único caminho para a gente criar asas. Você sabe por que o casulo é escuro? Para dar cor nas asas. Por isso que a borboleta é roxa, colorida, azul, colorida. Tá dando cores. Tá dando cores. Sabe por que é apertado? Para dar força na asa. E é solitário porque tem coisas que você não passar sozinho, você não aprende. Com os outros te atrapalha, te distrai. Por exemplo, você está no casulo com alguém, você vai ficar conversando, já não aprende tudo que Deus quer falar para você. É por isso que a maioria dos cursos de transformação que existem, mundialmente falando, são cursos que você não pode falar durante o curso, eles te proíbem. Não pode levar celular, você não pode falar com ninguém, porque você não consegue sair transformado conversando. Então, às vezes, Deus te deixa sozinho, não é porque ele tem prazer em te ver na solidão, não. É porque ele quer te transformar de vez. E você teve alguma experiência? Porque, por exemplo, eu nunca me desviei, mas... Irmão, eu errei pra caramba. Ou seja, eu nunca saí da igreja. Eu nasci na igreja e estou na igreja até hoje. Também. Eu nunca me desviei. Mas na adolescência eu fiz o que eu quis. Paguei um preço por isso. Cometi erros que eu sabia que Deus não gostava, mas queria experimentar. O problema é que as pessoas não sabem que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, quando alguém fala assim pra mim, caramba, você tá indo muito longe. Eu falei, cara, já era pra eu estar muito mais longe se eu não tivesse cometido os erros que eu cometi. A gente acha que tá longe porque a gente não tem dimensão do Deus que a gente serve, que poderia ter levado a gente muito maior se a gente mesmo não tivesse se atrapalhado. Boa.
né? Porque o inimigo em si, ele só fica ao derredor, ele não consegue nos frear, não. A gente que se atrapalha com nossos erros. Aí, com os nossos erros, ele entra para fazer a festa, né? Então, como é que foi a tua vida cristã? Você se converteu, já nasceu na igreja, né? Foi tendo experiências com Deus, nunca se desviou, como foi isso? Então, isso é sério. Você tava falando sobre o processo aí, né? O processo é esmagador, cara. Porque o processo você não entende quando entra, você só entende quando sai, né? E é tão rico que o processo é privado, mas o propósito é coletivo. E é em público. O propósito é pra todos, mas o processo é pra você. E aí, eu nasci no lar cristão, e engraçado, eu casei com 29 anos, casei virgem. Eu não tenho um testemunho cabuloso, assim, que eu aprontei, assim... Minha vida foi muito de boa, no sentido de que eu me entreguei de fato mesmo. Acho que... Eu comparo, assim, que tudo... Viu, Hélio? Casou, tá bom? Você que tá pensando em errar antes de casar? E é engraçado que, quando você decide viver um propósito, você sempre vai ser cercado por uma proposta. Às vezes a proposta vem maquiada de propósito, mas na verdade é uma proposta. E aí a prova disso é que José estava no palácio, e a mulher de Potifar viu que a casa estava sozinha e ela queria ter um caso com Zé, mas ela chegou atrasada. Porque quando ela foi para ter um relacionamento com José, José já tinha um relacionamento com Deus. O José abriu mão da mulher para ganhar o trono. Hoje as pessoas abrem mão do trono por causa da mulher. Então, o que você falou, o que tem a ver com o que você está vivendo hoje tem a ver com o que você renunciou ontem. O nível da sua altitude tem a ver com o nível da sua atitude. Então, eu abri mão de muitas coisas para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Hoje as pessoas falam assim, nossa, ele está ali, está aqui... Mas teve um nível de renúncia. Então, assim, eu abri mão de muita coisa. E o dizer não pra mim foi necessário para que depois eu ouvisse o sim de Deus. Sobre isso que a gente está falando, é muito importante você saber que Deus perdoa os pecados, mas ele condena a prática. Então, você não pode nunca dizer, eu nunca vou pecar. Mas você consegue dizer, eu nunca vou viver nisso. Uau! Você tem a opção. O pecado está em nós, a gente não consegue evitar certas coisas, mas a prática, nós temos o domínio total de dizer não. Então, nós precisamos escolher viver uma vida diante de Deus, para Deus, em arrependimento, em mudança de mentalidade todos os dias, andando por um alvo só. Deixa eu te falar uma coisa. Com Deus não se brinca. Não dá para brincar com Deus. Então, esse negócio de falar assim, Deus é a cereja do bolo, eu já estou bem financeiramente, estou aqui me ajeitando emocionalmente, sentimentalmente estou encontrando o amor da minha vida, agora vou botar uma espiritualidade na minha vida só para ficar bem. Não é assim com Deus. Com Deus é tudo ou nada. Ou tudo pertence a Deus, ou ele não quer nada de você. Então, você precisa tomar uma decisão hoje. Porque uma coisa que a gente te ensina no Café com Destino, todos os dias, de segunda a sexta, 7h57 da manhã, no YouTube, Thiago Brunet. No YouTube, Thiago Brunet. Então, todos os dias de manhã a gente está ali te ensinando como você viver debaixo da sabedoria milenar. Você tem que estar com a gente lá e se tornar um aluno nosso, tá bom? Eu tenho uma pergunta aqui. Por favor, Jackson, você falou que quando você foi nesse círculo de oração das irmãs, você ainda não estava preparado. O que você acha? Você acha que a gente tem que ir construindo no caminho? Quando tiver uma oportunidade, fala e você vai treinando com o tempo? Ou só quando você se sentir bem? Porque muita gente fala, não, só vou fazer quando eu estiver pronto. O que você pensa sobre isso? Você nunca vai estar pronto. A vida não te mima, a vida te prepara. E por incrível que pareça, a dor é um dos meios que Deus utiliza para te moldar, cara. Não tem como ser grande sem dor. Não existe crescimento no conforto. Todo crescimento é desconfortável. Por exemplo, a colheita, ela vem depois da poda. A poda para anunciar uma colheita. Você vê a mulher vai no salão de beleza? Muitas fazem isso. Elas vão lá tirar a ponta do cabelo. Por quê? Muitas vezes o cabelo está com ponta dupla. Então, quando a cabeleireira está cortando as pontas, a primeira coisa, ela está podando. Por quê? Porque ela está eliminando aquilo que está impedindo o cabelo de crescer. As pessoas querem crescer, mas não querem ser podadas. Não existe crescimento sem poda. Se você quer crescer, mas não quer ser podado, você não está pronto para o crescimento. É isso aí. E aí, a vida não te mima, a vida te prepara. E detalhe, a vida não traz quem você pede, a vida traz quem você precisa. Por isso que para cada ano Deus tem uma penina. Porque a vida não traz quem você pede, a vida traz quem você precisa. E quanto mais pessoas complicadas no seu mundo, mais é Deus utilizando elas para moldar alguma coisa em você. E aí foi através dessas irmãs, dessas pequenas oportunidades, dessa pressão, né? Porque era muito rápido, cara. Tinha um dia lá que falava assim, ó, você tem 3 minutos. Como assim, mano? O que você fala em 3 minutos? Gente, passa seja convosco. Era muito rápido. Só que eu entendi que foram através dessas pequenas oportunidades que Deus foi usando como chave. Concluo. Você já percebeu que portas são grandes, mas chaves são pequenas? Chave não é grande, chaves são pequenas. Então, mais do que ter habilidade para encontrar a porta, você precisa ter visão para encontrar chaves.
Por quê? Quando você encontra a chave certa, você não precisa ter muita chave, só precisa ter a chave certa. Uma chave pode ser o suficiente para abrir a porta para o seu destino. Eu acredito nisso. As pessoas estão se achando. E o segredo não é se achar, o segredo é se encontrar. Quem se acha já se perdeu. Quem se encontra por Deus foi achado. Aquelas oportunidades foram chaves para eu ser quem eu sou hoje. E às vezes você está reclamando das pessoas difíceis na tua vida, elas sempre vão existir. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra pessoas. Ou seja, o problema não é teu cunhado, não é tua sogra, não é o amigo do trabalho que te persegue. O problema são pessoas. Quando essa sair, outra vai entrar. Quando esse problema acabar, outro vai surgir, porque muitas são as aflições do justo. Ou seja, você tem que aprender a lidar com os tempos difíceis e com as situações dolorosas, porque não tem outro jeito nessa terra aqui, nessa vida, não tem outro jeito não. Ou seja, quando eu ganhar dinheiro tudo vai se resolver. Boleto vai se resolver, filho. Uau. Boleto. Uau. As outras coisas continuam. Você vai ter que ter habilidade para criar teus filhos, vai ter que amar tua esposa, vai ter que respeitar teu marido, vai ter que lidar com pessoas difíceis, é tudo igual. Então, é muito importante que a gente não pense que a gente está de férias aqui. Uau. Nós estamos numa missão e a gente tem que aprender a lidar com essa missão. Wesley. Vamos falar um pouco sobre ambientes, porque... Você que determina os assuntos que a gente fala aqui? Não, é só uma sugestão aqui. Uma sugestão. Não, porque o jeito que você falou parecia que a gente ia mudar de assunto que você isso? queria. Imagina, eu sou só um colaborador aqui. Só um colaborador. O RH tá doido pra conversar contigo. Não. Que isso. Ao longo do processo, a gente vai tendo amizades, e aí algumas amizades ficam pra trás, algumas a gente quer levar com a gente. O que vocês pensam sobre isso? Uau. No livro Especialista em Pessoas, eu falo muito sobre a teoria das amizades, e quando eu trago uma pessoa aqui que entende sobre Deus, eu quero que ela entenda, que ela me explique também o que ela entende sobre amigos. Porque eu sei que muita gente é ferida. Existem assuntos que você não pode tocar na internet, senão você é atacado. Eu tô ligado. Você sabe como é, né? Então, assim, só que para nós que pregamos o evangelho, nós temos compromisso com a verdade e não com o nosso público. O meu compromisso não são com meus seguidores, é com a verdade. Sim. Então, se tem seguidor que não suporta ouvir a verdade, não o que eu acho não importa. A verdade que está escrito, então não é para ser meu seguidor mesmo. Porque eu não posso negociar o que está escrito. E a Bíblia diz que existem amigos mais chegados que irmãos. Uhum. Mas eu fiz um post parecido com isso, assim, de alguma coisa de amigo. Mas, mentira, é tudo traidor. Porque a pessoa pega a dor dela, vomita na internet e acha que não existe amigo. Quem foi maltratado pelo pai acha que não existe pai bom. Ou acha que Deus não é bom. Ela pega a dor dela e acha que é com todo mundo. Não é. Da mesma forma que a vitória que você também não é, que você tem também não é para todo mundo. Nem todo mundo está vivendo em vitória, não. Então, como a gente identificar os amigos, o que você pensa sobre isso? Eu vejo que Deus colocou muita gente na minha vida que facilitou o meu caminho até aqui. Que coisa. Né? Que facilitou. E teve outras pessoas que eu tive que deixar para trás. Né? Eu tenho uma teoria que é a teoria do andaime. O que é a teoria do andaime? Quando eu estava fazendo obra numa casa minha, eu tive que alugar um andaime. Aí o cara me cobrou, uma fortuna por um aluguel de andaime. Eu falei, mas eu tinha que pendurar o lustre, tinha que pintar o teto, era pé direito duplo, não tem jeito, tem que botar andaime. Com muita raiva, eu aluguei o andaime. E esse andaime ele só alugava por 7 dias. Em 2, 3 dias o cara fez o serviço e queria devolver o andaime. Eu falei, não, irmão, deixa o andaime montado, vai usar aí. Eu paguei por 7 dias. Ele falou, mas já acabou o serviço. Eu falei, mas eu paguei por 7 dias. E aí, a moça que estava fazendo, ia entrar com a decoração da casa, ela me ligou e falou assim, Thiago, eu tô sabendo que você está criando um problema aí com o andaime, mas deixa eu te falar uma coisa, tem que tirar. Porque o andaime nos ajudou até aqui, mas agora começa a decoração e ele atrapalha. Uau! Ou seja, existem pessoas que nem nos prejudicaram, serviram por um tempo, mas na nova fase da nossa vida só atrapalha. E aí a gente tem que deixar embora. Não tem jeito. Né? O que você pensa sobre a mim? Que isso, gente. Isso é absurdo. Nós estávamos no carro falando sobre isso. Né? Deus conhece as nossas reuniões. Deus escuta o que a gente não escuta. O que a gente não escuta. É isso mesmo. Então, sobre a questão de amizade, cara, assim, eu tenho um ponto assim interessante no sentido de seja amigo de todos, mas saiba que nem todos serão seus amigos. Amizade não é aquilo que você tolera, amizade é aquilo que você desfruta. Concordo. Com colegas você faz anel, mas com amigos você faz alianças. Entende? Os amigos, eles te impulsionam, porque o amigo de verdade é aquele que pode ser ele mesmo. Se você está no hall de amizade, que você não pode ser você mesmo, você está no meio do coleguismo, mas não entendeu o que é o nível de amizade. Concordo. Então, por exemplo, Judas beijou Jesus e Jesus chamou ele de amigo.
E o Pedro, que era amigo de Jesus, Jesus chamou ele de Satanás, de inimigo. Por quê? Porque quando você está dentro de um propósito, mesmo você sendo inimigo, você passa a ser amigo. Foi o caso de Judas. E quando você sai do propósito, você pode ser amigo. Você deixa de ser amigo. Você vira inimigo. E vira inimigo. Ou seja, o propósito acaba definindo quem tá do seu lado ou não. Meu Deus. Né? My God. Porque, isso é engraçado, se não tivesse Judas, não teria cruz. E sem cruz não teria salvação, Não tinha. arrependimento de pecados. Eu acredito no seguinte, Thiago. Jesus poderia viver o ministério dele sem Pedro, poderia cumprir o ministério dele sem Tiago, poderia cumprir o ministério dele sem João, mas não poderia cumprir o ministério dele sem Judas. Se no ministério de Jesus tinha um Judas, imagina o nosso. Tem um autor canadense, Jordan Peterson, um dos maiores psicólogos do mundo hoje. Ele tem um livro chamado 10 regras ou 12 regras para a vida, como evitar o caos, alguma coisa assim. É um grande pensador da nossa atualidade. E ele fala justamente sobre isso. Ele falou, amigo de verdade é aquele que, ao se relacionar contigo, está contribuindo com o teu futuro. Se ele está atrapalhando o teu futuro, por mais que ele seja legal, ele não é amigo. Então tem gente que é boa, mas não é para você. E tem gente que não é boa, mas é a certa. Uau. A pessoa não fala educadamente contigo. A pessoa às vezes fala asperamente contigo, mas ela é certa. Quando ela fala, ela acerta. Ela tá modelando teu futuro de alguma forma. Às vezes você teve uma mãe assim, que não foi tão carinhosa, mas só falava as coisas certas. Então, nós não precisamos de mais gente boa do nosso lado. A gente tá precisando das certas agora. Isso é forte demais. Cara, essa questão da amizade, ou ela te puxa pra trás, ou ela te leva pra frente. Ou é impossível você construir alguma coisa sem amigos. Também acho. Jesus fez amigos? É isso aí. Ficou pouquíssimo tempo na Terra. Para que ele faria amigos se não fosse a vontade de Deus que tenhamos amigos? E detalhe, o seu Judas você conhece no Getsemane, mas o seu João você só conhece na cruz. Quando Jesus conta a parábola da mulher que possivelmente perdeu a moeda, aí ela vai acender a lâmpada e vai varrer a casa. É engraçado que ela perde a moeda, mas não perdeu a casa. Hoje tem gente perdendo a casa por causa da moeda. Nenhuma moeda substitui sua casa. E aí, quando ela achou a moeda, a Bíblia diz que ela chamou as amigas e as vizinhas. Todos nós temos dois grupos, os amigos e os vizinhos. Nem todo vizinho é amigo. E nem toda amiga é vizinho. Vai ter gente que vai morar do lado da sua casa, mas vai ser só vizinho. E vai ter gente que vai morar em outro país, de fato vai ser verdadeiramente amigo. Entende? Então, com colegas você faz anel, com amigos você faz aliança. Existe amigo de 1 ano, existe amigo de 10 anos. O fato é isso que eu ia falar. Você acha que existe tempo de amizade, assim, nem todo mundo é pra sempre na tua vida? Cara, sempre. Existem 3 níveis de amizade. Os amigos folhas, os amigos galhos e os amigos raízes. Os amigos folhas é a multidão. É muita gente. Embeleza o seu hall de amizade. Mas tem um problema. Primeiro vento que vem... vai todo mundo. Ninguém fica. O segundo grupo é o grupo dos galhos. Eles estão lá, são fortes, estão conectados em você, mas tem um problema. Precisam ser testados. Porque dependendo do fruto de sucesso que você der, eles vão quebrar, vão te deixar na mão. Porque eles estão ali, mas não suportam o peso do seu fruto. E o terceiro é o grupo dos raízes. Não tem nome, não aparece. Ninguém sabe onde é. Tá debaixo, o Instagram é fraco, não tem mídia, mas tem um detalhe. O primeiro furacão que vem, eles estão lá. Porque a gente acha que o segredo tá nos frutos, mas o segredo tá na raiz. Porque o que mantém uma árvore de pé não são seus frutos. O que mantém uma árvore de pé é uma raiz. Deus não espera que você seja uma árvore grande, mas Ele espera que você tenha raízes profundas. Se você arrancar uma folha de uma árvore, nasce outra. Se você arrancar um fruto, nasce outro. Se você quebrar um galho, nasce outro. Mas se matar a raiz, a árvore morre. O que nos sustenta são as nossas amizades. A minha melhor amiga é minha irmã, a meu cunhado tá ali, cara. Ela me arrebenta, ela me quebra toda hora. Mas é isso, no final da conta ela tá certa. E a gente tá junto há muitos anos, então entendo que a vida nunca vai trazer pessoas pra te... Quando você falou sobre a questão de caráter, é engraçado que aqui é caráter e honra. Que a bajulação e a honra têm a mesma roupa, mas não tem o mesmo caráter. A bajulação e a honra têm a mesma roupa, mas não tem o mesmo caráter. Exatamente. Tem pessoas que estão te bajulando, mas não estão te honrando. Por quê? A bajulação é um nível de interesse. Existem 2 tipos de pessoas na sua vida. Os interesseiros e os interessantes. Os interesseiros vão estar na sua vida até eles conseguirem extrair o que eles querem. Conheço eles. O dia que eles extraírem o que eles querem, pode ter certeza que eles vão embora. Agora, os interessantes, não. Eles não estão ali para extrair o que você tem. Eles estão ali para ficar por aquilo que você é. O que você constrói na vida deles é o suficiente para eles permanecer. Judas ficou até conseguir a bolsa cheia do dinheiro. João, não. Até a última gota de sangue, João, eu tô aqui. Então o segredo não é ter muitos amigos, mas ter os amigos leais. Entende? Porque todas as vezes que você tem um amigo, amigo não é aquele que te dá opinião, amigo é aquele que te dá conselho. Opinião você acha em qualquer esquina, agora conselho não. Quando Deus apareceu para Salomão, perguntou para ele assim: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te dê? Salomão poderia falar: eu quero dinheiro. Um cafezinho para mim, Jó. Salomão poderia falar: eu quero dinheiro, eu quero honra,
eu quero glória, eu quero fama. Ele falou, não, eu quero sabedoria. Por que ele pediu sabedoria? Porque lá em Provérbios 5, o texto diz, quando eu era filho pequeno de meu pai... Provérbios 4. Provérbios 4. Papai dizia... Ama a sabedoria. Busca a sabedoria. Compra o entendimento. Guarda a sabedoria. Ela é a principal coisa. Ela é a coisa principal, versículo 7. Ela vai te guardar, ela vai te proteger, ela que vai te exaltar. Quando ele cresceu, ele lembrou do conselho do pai. Exatamente. Porque nome não dá sabedoria, glória não dá sabedoria, honra não dá sabedoria, riqueza não dá sabedoria, mas sabedoria gera honra, sabedoria gera riqueza, Exatamente. Sabedoria gera princípio. Eu acredito nisso. Você tá aí? Então, quanto mais sabedoria, mais rico você vai ser. A sabedoria é a maior riqueza que existe. Então, não tem como você enganar quem tem a sabedoria. A sabedoria não ela é mais do que a arte do saber. A sabedoria é uma visão do seu futuro. E só Deus pode dar a verdadeira sabedoria. O apóstolo Paulo deixa claro isso, né? Que a sabedoria divina não tem nada a ver com a dos homens. Obrigado. Você tá um servo hoje, hein? Só porque tá filmando. Que quando não tá filmando, cada um busca o seu. Que caso lentes não fazem. Quando liga a câmera, ele serve, traz na bandeja. O problema é quando a câmera desliga. E aí, Mudou. Nem aparece aqui. Pra aparecer é uma dificuldade. Mas essa equipe que Deus me deu, não posso reclamar. Né? Deus tem um propósito. É um processo que eu tô passando. Acho que uma pessoa que saiu da sua vida necessariamente está te abandonando, te traindo, não. Às vezes só acabou o tempo dela. A estação findou. Ela só estava com aquele propósito, né? O propósito de te forjar, de te moldar. Muitos discipuladores, mentores passam pela nossa vida por um tempo, não ficam muitos anos. É verdade. Mas o tempo que eles ficaram foi primordial para formar o nosso pensamento de hoje, a nossa mentalidade de hoje. Muitas pessoas que me ensinaram a palavra não estão mais na minha vida hoje. Mas se não tivessem passado lá na minha adolescência, lá naquele meu período da juventude, eu não saberia o pouco que eu sei hoje. Então, é muito importante a gente reconhecer as fases e as estações da vida. E lembre-se, frutos são muitos, raízes são poucas. E é uma, né? Com ramificações, mas é uma raiz. Então, assim, uma pessoa talvez fique do teu lado a vida toda. Pouquíssimas mesmo. Vai ficar tua vida toda do teu lado. Mas muitos vão ser o que ele estava falando sobre os amigos folhas, os amigos galhos. É por um tempo, né? E você sabe que a questão da amizade é tão profunda que a amizade ela é o nível de relacionamento mais profundo que existe. É possível que o marido divorcie da mulher de 40 anos de casado, mas não existe divórcio entre amigos. No dia que você morrer, é possível que a sua família não esteja lá, mas um amigo vai estar. A amizade é uma alma que são colocadas em dois corpos. É um elo de almas. Então Deus chamou Abraão de amigo. Então vai ter amigos que vai durar 3 meses, vai ter amigo que vai durar alguns anos, vai ter amigo que vai durar muitos anos, mas nem todos os amigos são para sempre. E aí a gente tem que entender que as pessoas que nos falam a verdade, essas pessoas precisam ser colocado em um lugar de privilégio. Por quê? Hoje as pessoas estão com a alma tão fragilizadas que quando alguém sai do hall de amizade, elas se sentem excluídas. E eu sempre digo, talvez aonde você está enxergando exclusão, Deus está enxergando separação. Se Deus quisesse manter algumas pessoas do seu lado, ele tinha dado um jeito. Todas as vezes que Deus tira alguém, ele tem alguém para trazer. Ele é o mestre em repor. Já viu aqueles ônibus de periferia? Tirou Saul, colocou Davi. É isso aí. Já viu aqueles ônibus de periferia que tá lotado? Engraçado. Já andei muito. Então, engraçado. Você já percebeu que o ônibus dá partida e vai embora, e aí o ônibus tá cheio, você não pode nem tirar um pé que a pessoa é lotado. Daí a pouco as pessoas começam a dar sinal lá fora querendo entrar. O que o motorista faz? Para o ônibus, abre a porta e as pessoas vão entrando. Come on, baby, as pessoas entram. Ele fecha, porque ele tem um caminho para seguir. Só que no meio do percurso as pessoas começam a olhar e falam, chegou meu ponto. Ou chegou a minha estação. Eles começam a dar sinal. Tiago, toda pessoa que vai sair da sua vida, antes de sair, ela deixa um sinal. Por isso que Judas, antes de sair, foi lá e deu um beijo. O que eu acho lindo é que o motorista nunca continua a jornada. Quando alguém dá sinal, a primeira coisa que ele faz, ele para e abre a porta. Ele não vai obrigar ninguém a ficar. Porque ele sabe que se sai um aqui, lá na frente entra 10. Ele só tem que ir até o destino dele. Então, as pessoas que estão saindo da sua vida, só abre a porta e deixa elas irem. O T.D. Jakes, um grande pregador americano... Para mim é o maior de todos. Ele diz que a vida é como uma viagem de ônibus, em que você é o motorista, e que tem pessoas que depois de terem conseguido chegar através de você, porque você que está dirigindo, chegou no ponto que queriam, elas soltam. Elas saltam. Tchau. E tem pessoas que pelo privilégio da tua companhia vão até o ponto final.
Dá pra acrescentar, casou. Entendeu? Então, é importante a gente saber que a vida é assim. E se você não aprender como a vida é, você vai ficar esperando a vida que você está sonhando e vai só se frustrar. Ixi, verdade. A vida não é do jeito que você quer. A vida é do jeito que dá certo. Uau. Então, aprende a vida como é, que você vai sofrer muito menos. E uma coisa que eu tenho... A vida é feita de fases, né, cara? É verdade. A vida é feita de fases. Então, eu tô numa fase, assim... com Deus, de estar vivendo algumas coisas, assim, no secreto com Deus. Uau. De buscando algumas respostas com Deus. E Deus tem me falado muito sobre essa questão dessa dependência total dele. Para isso, a gente tem que se despir de muitas coisas. Verdade. A gente tem que se afastar de algumas pessoas. Sim. A gente tem que deixar algumas manias. Tem manias que não são pecadas. Não são pecado, mas está te atrapalhando com Deus. É só uma mania, mas está te atrapalhando com Deus. Existem coisas que você já era para ter amadurecido pela proximidade que tem de Deus, e agora Deus vai te cobrar maturidade. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais próximo à perfeição você tende a ficar. Isso quer dizer que você vai ser muito esmigalhado. É como o barro na mão do oleiro. Ele vai apertar para você ficar do jeito que ele quer. Como é que você vê a questão das pessoas que hoje gostam de Deus, mas estão longe dele? Tem um monte, tá? Tem muita gente que me segue. Eu quero te convidar a passar por outro lado. Você que me segue, adora Deus, gosta, me escuta, acha tão bonito quando o Thiago fala de Deus, mas está longe dele. O que você acha disso? Isso é forte demais. Dá para fazer uma comparação entre Marta e Maria. A Marta é aquela que trabalha para ele. E a Maria é aquela que relaciona com ele. Porque para Deus o relacionamento vem antes do trabalho. Você pode estar trabalhando demais e a gente acha que a agenda cheia é a aprovação divina. Às vezes a sua agenda está cheia, mas você está vivendo uma vida vazia. O segredo não é ter uma agenda cheia. O segredo não é ter uma agenda cheia. O segredo é não permitir viver uma vida vazia. Eu posso estar trabalhando para ele, eu posso estar perto dele, eu posso estar sendo útil para o reino dele, mas não relacionando com ele. Porque o relacionamento vem antes do trabalho. Quando você tem um relacionamento, Deus não te dá uma tarefa, Deus te dá uma missão. Eu acredito. As pessoas confundem, porque missão não é turismo. Missão sem visão é turismo. Deus não te chamou para ver, Ele te chamou para envolver. Só que antes de você envolver com as coisas dele, você precisa envolver com ele. Antes de Noé trabalhar para Deus, Noé se relacionou com Deus. Olha que coisa linda. Você já percebeu que a flecha, ela é colocada na aljava, que começa com a letra A. Depois ela vai para a mão do arqueiro, que também começa com a letra A. Depois ela vai para o arco, que também começa com a letra A. Depois ela vai para o alvo, que também começa com a letra A. Só que antes dela ir para frente, o arqueiro puxa ela para trás. Por quê? Porque o primeiro chamado não é ide, é vinde. Antes de você tocar as nações, você precisa tocar o coração dele. E é engraçado que quando ele te puxa, quando ele te estica, ele está te trazendo de volta. E é onde as pessoas não entendem. Agora que eu pensei que você ia bombar, que você ia voar, você está retrocedendo. Só que eles não sabem que o que para eles é retrocesso, para Deus é impulso. Deus só está te impulsionando. Está te trazendo para ele primeiro, porque mais do que gostar de Deus, é você entender o relacionamento com Deus. E o relacionamento profundo com Deus o relacionamento profundo com Deus não te deixa ser carente dos homens. Quando nós somos carentes dos homens, revela o nosso fraco relacionamento com Deus. Quem mendiga amor porque não conhece o homem da cruz. Quem mendiga amor não conhece o homem da cruz. Uma vez que você conhece o homem da cruz, você vai parar de mendigar amor. Eu não vou viver de internet dependendo de elogios baratos para me se sentir bem. Tem pessoas que precisam de elogios, senão elas não vão se sentir bem. Precisa de uma palminha, precisa de tá linda, tá bem. Agora, quando você tem um relacionamento profundo com Deus, Ele cobre você e te cura você de todas as carências. Só a presença de Deus pode curar você por dentro para te alinhar por fora. Ô, Thiago, uma coisa engraçada. Quando Jesus sai do sepulcro, Ele deixou o lenço dentro do sepulcro. Ele entrou com o lenço, mas não saiu com o lenço. Por que Jesus não saiu com o lenço? Primeiro, porque roupa de morto não cabe em quem está vivo. Segundo, serviu para sexta-feira, mas não serve para o domingo de manhã. Porque para o baile de domingo de manhã, Deus tem uma nova roupa. Mas o extraordinário é que Jesus deixou o lenço dentro do sepulcro. Por que ele não deixou na porta e nem do lado de fora? Por que ele deixou dentro do sepulcro? Porque tudo que é relacionado ao seu passado é para ficar sepultado. Para os próximos níveis que Deus está te levando, você vai ter que aprender a deixar algumas coisas para trás. E talvez a nossa carência humana nos impede. Hoje, isso aqui nos roubou do relacionamento profundo com Deus. Muito. Nós estamos online aqui embaixo e pra offline. Quem está no Spotify, ele pegou o celular na mão. Nós estamos online aqui embaixo e offline lá em cima. Sabemos muito do mundo dos homens e sabemos pouco do mundo de Deus. Toda vez que eu me achei bom ou preparado o suficiente
Para ficar mais no celular do que na oração. Ó. Para comer as melhores comidas ao invés do jejum. Toda vez eu me distraí e perdi alguma grande coisa na minha vida. Uma das coisas que eu mais me arrependo... Eu me arrependo de muitas coisas. Uma das coisas que eu mais me arrependo foram das minhas distrações. Que tem a ver com isso. É quando algo parece ser melhor ou rouba mais a tua atenção do que a presença de Deus. O celular, por exemplo, tem esse poder. Você consegue ficar 2 horas passando vídeo no Instagram, mas você não fica 20 minutos lendo a palavra. Então não dá para falar com a boca que ama a Deus se no teu coração você quer mesmo estar vendo Netflix. Então eu tive que tomar decisões que nem tudo a gente compartilha na internet, que nossa vida não é filme, né? Mas eu tive que tomar decisões muito radicais em relação a algumas coisas. Acredito. Tempo de TV eu tenho limite. Tempo de celular eu tenho limite. Eu comecei a levar muito mais a sério, porque quanto mais Deus te levanta, mais Ele te cobra. Ao que muito foi dado, muito será cobrado. Então eu comecei a levar muito mais a sério a minha vida de oração. Por quê? Porque se eu não orar, eu vou me distrair. E se eu me distrair, eu posso errar. Então, o inimigo ele não vem direto com um erro, ele vem primeiro com uma distração. Ele te deixa tonto. Gente, isso é foda. E quando vê, você está envolvido com outras coisas que não é mais a tua prioridade, que era o reino de Deus, que era a palavra de Deus. Distração, uma arma de destruição em massa. Concordo. Hoje, a maior arma... a maior arma que o inimigo usa hoje não é o pecado, é a distração. Porque a distração te rouba do secreto. Você lembra daquele texto que Penina vem discutir com Ana? Lógico. Mas a Ana não devolve. Porque discussão é uma distração para te destruir. Quem tem proposta discute, mas quem tem propósito prossegue. Como Deus pode destruir um propósito? Usando a distração. Porque quando você se distrai, o diabo rouba a sua mente. Quem governa uma parte da sua mente governa você por inteiro. Nós estávamos falando no outro podcast. A igreja primitiva trazia oferta e colocava aos pés dos apóstolos. Com o passar do tempo foi mudando. Do pé foi pro bolso, do bolso foi pro coração, do coração foi pra cabeça. E tudo que governa sua cabeça, governa seu coração, governa seu bolso, governa seus pés. Tudo que nós precisamos entender é blindar nossa mente. Deus tirou o povo do Egito, não foi? Mas para Deus tirar o povo do Egito, ele usou as 10 pragas. Mas para arrancar o Egito do povo, ele usou os 10 mandamentos. E por que quando Deus levou o povo no deserto, a caminhada era curta, mas Deus teve que permitir eles caminhar 40 anos para desintoxicar a cabeça deles da cultura egípcia? Porque se eles entram em Canaã com a mente de escravo, ia fazer da terra da promessa uma senzala. É isso aí. Porque escravo não governa. Só governa quem é filho. Então Deus precisa nos desintoxicar de nós mesmos, a ponto de nós sentirmos saudade e fome de Deus. Nós não vamos ter mais carência. E muitas decisões precipitadas que a gente que está aqui assistindo, vocês que estão nos assistindo hoje, tomaram na vida é porque era falta de Deus. Aí na carência, você casou com quem apareceu. Uau, amor! Você fechou a sociedade com quem tinha dinheiro, mas não era o propósito de Deus na sua vida. Na carência, você faz coisas que depois o preço é muito alto. Será que ela cega? A carência? Ela te cega, ela te aprisiona, ela te faz dependente. Uau. Muita gente está dependente de aplauso, como você falou, de comentário no Instagram, porque uma menina de 12, 13 anos faz dancinha seminua no TikTok. Uau. A necessidade, ela tem carência. Ou é do pai, ou é de Deus. Alguma coisa está faltando muito grande para o aplauso valer a sensualidade. Então, onde tem carência, vai ter um distúrbio. Meu Deus. Vai ter um distúrbio. Meu Deus. Então, uma das distrações, já que a gente está falando de distração, uma das distrações mais comuns do inimigo é te deixar carente. Deixa carente. Porque aí você precisa preencher, né? Você vai precisar preencher. E aí você para de escutar a voz de Deus por causa desse buraco e faz o que tem que ser feito para preenchê-lo e acaba tomando decisões precipitadas. Você coloca coisas erradas nos lugares certos. Exatamente. Porque você precisa preencher aquela lacuna, aquele vazio. Aí você falou sobre a questão de casamento. Isaac demorou 40 anos para casar. Ele esperou 40 anos para casar. Só que quando ele casou com uma mulher e não com uma menina. A pressa de querer dar resposta, porque às vezes as pessoas entendem que Deus não te chamou para dar resposta. Deus chamou para você ser uma resposta. E aí alguém fala, não, mas porque fulano casou, Beltrano casou, eu tô carente, preciso casar. Eu tô ficando pra idade da titia. Deus sempre tem um titio preparado. Só que tudo que eu preciso... Até vovô. É isso aí. Tudo que eu preciso... Até vovô ele prepara. Tudo que eu preciso entender é que o tempo não é um remédio para te curar.
mas é o espaço em que Deus utiliza para que através desse tempo você possa ser curado. Às vezes, a pressa nos rouba da perfeição. Você tá tão apressado e Deus não tem pressa, né? Deus não corre, não tem um texto na Bíblia que Deus está correndo. Deus... Não existe tempo para Deus, né? O tempo existe para gente, para Deus não. O tempo de Deus, o nosso tempo é diferente do dele e nós apressamos, às vezes, para coisas que Deus falou assim, você não está pronto para receber. O filho pródigo queria a herança. A herança estava pronta para ele, mas ele não estava pronto para a herança. Quando recebeu, a primeira coisa que ele fez, saiu de casa. Foi trabalhar para um cara... Foi para longe do pai. Foi trabalhar para um cara que cuidava de porcos. Aí ele lembrou e falou assim, peraí, na casa do meu pai tem pão. Na verdade, ele não estava com fome. Ele estava com saudade do pai da mesa. Aí ele... Por quê? Você já viu porco comer na mesa? Porco não come na mesa. Porco come no chão. Filho não come no chão. Filho come na mesa. Qual a ideia do inimigo? Te distrair para te tirar da mesa para fazer você comer no chão. Qual a ideia do pai? Te arrancar do chão para fazer você voltar a comer na mesa. Eu quero te trazer de volta. Amém. E muita gente que está assistindo a gente e se afastou de Deus porque se distraiu. Deixa eu te falar uma coisa. Volta agora. Volta, sabe por quê? Porque sempre tem lugar na mesa do pai. Quando o filho pródigo voltou, o pai já estava esperando. O filho achou que ia ter que chegar envergonhado, que ia ter que chegar... Mais uma vez eu errei, mas o pai já estava esperando. Aliás, o pai da eternidade, né, o pai das luzes, como diz a palavra, ele já sacrificou o seu filho por coisas que você ainda nem cometeu. O que você já cometeu está até resolvido. Você só precisa se arrepender e voltar. Então volta hoje, porque nós temos um compromisso de aproximar as pessoas de Deus e fazer com que elas vivam para Ele. Então, para isso, a gente vai ter que falar muitas coisas que te agridem, porque você está vivendo uma vida muito diferente do que a gente está falando, mas só que essa agressão é para o teu bem. Como assim uma agressão para o bem? Você sabe que algumas pessoas tomaram uma palmada do pai quando eram crianças e parece uma agressão, uma palmada, mas é uma correção. Uau. Então, nós temos que entender que Deus corrige a quem ama, está escrito. Não sou eu que estou falando. É isso mesmo. Deus corrige a quem ama. Então, se você está sendo corrigido agora nessas palavras, se você está se sentindo afrontado nessas palavras, quer dizer que Deus te ama. Senão você não estaria nem afrontado, você não estaria nem prestando atenção no que a gente está falando. Chegou o teu tempo, é hora de voltar. Sabe o que eu te aconselho a fazer? Chegar agora aqui nos comentários, no chat online e colocar assim, eu volto hoje para os braços do Pai. Uau. Porque quando você escreve isso, você confessa publicamente que hoje é dia de voltar para o braço do pai. Hoje você não vai mais comer no chão. Hoje você não vai mais ser humilhado, humilhada. Hoje você vai abrir mão das tuas carências, dos teus buracos na alma. Hoje você vai parar com os teus erros, com os teus pecados. Lembre-se que a gente não consegue dizer que nunca mais vai pecar, mas a gente consegue dizer que não vai viver no pecado. Você consegue declarar isso hoje. Toma atitude hoje. E realmente vai para os braços do Pai, vai para os comentários agora e comenta isso, porque Deus não nos trouxe aqui à toa, não. É verdade. Ele tem um propósito maior e você é o propósito de hoje. É a tua volta, é a tua reaproximação. Sobre correção ainda, vocês acreditam que Deus vai colocar pessoas específicas para nos corrigir? Gatilhos de repreensão ele coloca. Deus coloca pai, mãe, líderes espirituais, amigos. E se nenhum desses funcionar, ele traz alguém que você nunca viu. Essa pessoa te encontra no trem, no ônibus, e em nome de Deus te repreende. Eu acredito em gatilhos de repreensão. Pessoas que são usadas para te repreenderem quando você precisa. Mas também eu acredito que a repreensão vem quando você pede. Quando você fala assim, Deus, faz a tua vontade. Você está vivendo do jeito que você quer, né? Mas olha, naquela oração automática, você fala, Deus, faz a tua vontade na minha vida. Você esquece do que orou porque foi automático. Deus anotou. Deus está no céu e ele anota tudo que você fala. E aí ele fala assim, tá bom, o que eu quero hoje é te repreender porque você está andando por um caminho que eu não quero. Um caminho que não me agrada. Porque temer a Deus é agradar ao Senhor. Ou seja, não fazer nada que desagrade, que afronte a Deus. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você não vai ter sabedoria divina se estiver desagradando a Deus. E você também não tem acesso à salvação, que é o mais importante que a gente tem. Porque a salvação eterna... Quanto dura a nossa vida aqui na Terra? 80 anos. 70 é a média. 70. A média. 70 é a média bíblica, né? Vamos supor que tu vá bem até os 80. É muito curto para uma eternidade comparada. É forte, sim. Então nós precisamos viver aqui na Terra pensando na eternidade. Ou seja,
Através da obra da cruz fomos salvos pela graça, mediante a fé, e agora nós construímos essa salvação não só com as nossas boas obras, mas com a nossa fé, com o apartar das coisas do mal e vivendo a vontade de Deus através da sua palavra. Jackson, se você pudesse dar um conselho, tem pessoas aqui que têm fé, tem pessoas que estão nos assistindo que não têm fé nenhuma, que só gostam de assistir, tem pessoas que estão muito próximas de Deus, tem pessoas que estão só tentando se aproximar de Deus, tem pessoas que estão gostando do que estão escutando, tem pessoas que estão doidas para mudar já porque estão sendo afrontadas pelo que a gente está falando. Se você pudesse dar um conselho para quem está nos escutando, qual conselho você daria hoje? Então, a vida, ela é uma oportunidade magna assim, que Deus nos deu de viver. Então, todas as vezes que Deus nos dá uma oportunidade, a gente tem que abraçar ela. O conselho que eu deixaria hoje é: a Bíblia conta a história de um jovem chamado Pedro, é um pescador. E o texto diz que ele saiu para pescar numa noite e não teve sucesso. Quando ele voltou para o barco, que ele voltou para lavar as redes, Jesus entrou no barco dele. Jesus não pediu, Jesus entrou no barco dele e falou para ele: vamos voltar lá no mesmo lugar. Ele só teve sucesso depois que ele recebeu Jesus no barco. Antes de Jesus, ele bateu a rede a noite inteira e não conseguiu pegar nada. Com Jesus, ele bateu a rede um dia de manhã só e conseguiu pegar tudo. Então, o que eu aprendo? Que o segredo não é ter os peixes na rede para colocar Jesus no barco. O segredo é você colocar Jesus no barco, então ele pode colocar os peixes na sua rede. Antes de Jesus estar no barco, a rede do Pedro estava vazia. Talvez a rede seja o coração de muita gente. Talvez a rede vazia seja o coração de muitas pessoas. Sentimentos, emoções. Vazio. Tá movimentando, o barco tá navegando, mas tá vazio. Vai no mar profundo, mas tá vazio. Quando Jesus entrou, ele preencheu os vazios do barco de Pedro, que é a nossa alma. Só ele pode preencher todos os vazios. E aí no final do texto, Jesus vira para Pedro e fala assim: a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Mas o Pedro: como assim? Eu nunca pesquei homens, sempre pesquei peixes. E Jesus está dizendo: Pedro, é o contrário. Cargo quem dá é homem, ministério quem dá é Deus. Qual a diferença de pescar peixe para pescar homens? É que todo pescador de peixe tira ele da vida e leva ele para a morte. Mas todo pescador de homem arranca ele da morte para levar ele para a vida. A vida é Cristo. Não tem como viver sem Jesus. Se você tirar um peixe da água, ele morre. Se você tirar uma planta da terra, ela morre. Se você tirar um animal do campo, ele morre. Se sairmos de Jesus, morremos. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Passou de caminho é atalho. Passou de verdade é mentira. Passou de vida é morte. Então você que está nos assistindo e nunca confessou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, eu fiz ainda há pouco aqui um chamado para quem queria se reaproximar, voltar para Deus, voltar para o Pai. Mas talvez você nunca nem tenha declarado: Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Vou te dizer 3 coisas que vão acontecer na tua vida agora. Quando você crê no coração, está escrito assim, e confessa com a boca, o Senhor Jesus pega teu nome e confessa diante do Pai. A Bíblia diz que aquele que confessar o meu nome publicamente, eu confessarei o nome dele diante do Pai. Então, quando você confessar, daqui a pouco nos comentários eu vou te desafiar isso: Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. A primeira coisa que está acontecendo, ele está colocando o seu nome no livro da vida. E de lá ninguém tira mais, meu filho. Agora, a segunda coisa, para mim a maior bênção do Evangelho, é que seus pecados são perdoados se você se arrepender deles. Você não precisa mais carregar essa culpa, você não precisa mais carregar esse peso, você não precisa mais carregar essa condenação. Seu nome está no livro da vida, seus pecados estão perdoados. E terceiro, está lá em Salmos: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Você agora vai ganhar proteção espiritual, porque ao se converter você vai começar a temer ao Senhor. Ou seja, você vai ter salvação eterna, perdão de pecados e proteção espiritual. Se você pela primeira vez quer confessar isso, vai agora para os comentários, para o chat online e coloca: eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, se você está fazendo isso pela primeira vez. E que Deus possa iluminar a tua vida, o teu caminho. Se essa é a direção que você quer seguir, aqui está o chamado para você. Muito forte isso. Wesley. Agora que a pessoa aceitou a Cristo, qual que são os caminhos que ela precisa seguir? Então, quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, na verdade, a gente não aceita Jesus, Ele que nos aceita. É Ele que nos Ele que nos traz. Você está reconectando o caminho. E aí, tudo que uma ovelha precisa é se alimentar. Então, ela, a primeira coisa, precisa aproximar da palavra. A palavra é a fonte da vida. Quando você compra um eletrodoméstico, que você abre a caixa, qual é a primeira coisa que você encontra?
Manual. Fala a verdade, o que a gente faz com o manual? Joga fora. Fala sério, a gente joga o manual. Joga fora. A gente joga o manual fora. Só que o manual não é um papel. O manual é a ideia de quem fabricou, cara. Quando você respeita o manual, você está respeitando a mente de quem fabricou aquilo ali. A palavra de Deus é o manual. Você só vai acertar na sua vida quando você acordar de manhã. A primeira coisa que você fazer não é pegar o que te traz informação, mas é trazer aquilo que te traz revelação, que é a palavra de Deus. É o manual da vida. As pessoas erram porque estão longe do manual. Eu encerro a minha fala dizendo o seguinte. Eu gosto muito de falar sobre semente. Eu amo falar sobre semente. Talvez assim, o assunto que... Não vou dizer que eu domino, não é isso, mas é o assunto que eu mais amo falar. A semente é a parte mais amarga do fruto. Mas é através desse amargo que você desfruta da parte mais doce. Uma semente cabe na sua mão, mas uma colheita não cabe nas duas. Quem não tem a humildade de abrir a mão para semear, também não tem a autoridade de abrir a mão para colher. Você já percebeu, quando você planta uma semente, sabia que a semente volta? Só que ela não volta em forma de semente, ela volta em forma de colheita. Então toda vez que você come uma semente, você deixa de ser um semeador e passa a ser um devorador. Quando você vai plantar uma semente, qual é a primeira coisa que você faz? Você cava um buraco, pega a semente e joga ela dentro do buraco. É ou não é? Sim. Então, eu não entendia nada sobre semente até o dia que eu li a história de José. Os irmãos arrumaram um buraco, arrumaram uma cisterna, pegaram José e jogaram lá dentro. Então, todas as vezes que alguém arrumar alguma cova para te jogar, não temas. Fala para eles, me lança hoje. Eles não estão te matando, eles estão te plantando. Porque a árvore que você vai ser amanhã tem a ver com a semente que você é hoje. Você nunca vai viver como árvore enquanto não decidir ser como semente. Quando você morre como semente, Deus faz você viver como árvore. E encerro. Quando você pega uma semente e você quebra a semente, coloca ela no solo, você fere a semente, você está dando uma oportunidade para ela gerar uma vida. Por quê? Toda pessoa ferida fere a pessoa. Toda pessoa machucada machuca a pessoa. Toda pessoa frustrada frustra uma pessoa. Mas toda pessoa sarada sara a pessoa. Então, Deus não coloca a semente no prato, Ele coloca a semente nas mãos. O segredo não é ter muitas sementes, mas é dar destino para cada uma delas. Quando você dá destino para uma semente, Deus faz com que você se torne destino de uma colheita. Eu acredito nisso. Está aqui hoje para mim uma semente. Amém. Agora, acho que a gente pode desenvolver um pouco esse lance de semente, porque é um assunto que eu gosto muito. Porque as pessoas não têm ideia do poder da semeadura. Uma coisa que eu aprendi desde pequeno com meus pais é ser generoso. Então, eu plantei muitas coisas. Imagina. Né? E, infelizmente, plantei algumas, graças a Deus, só algumas ruins, e colhi isso. Mas plantei muitas coisas boas. Uau. E essas coisas boas me trouxeram até aqui. Uau. E a gente, para plantar é complicado, porque você tem que abrir mão de algo que você tem garantido, né? Tá na mão. Aí você tem que abrir mão disso para gerar algo que você ainda não vê. É o que a Bíblia chama de fé. A certeza das coisas que se esperam e a convicção, a prova das coisas que você ainda não vê. Ensina um pouquinho pra gente sobre essa questão de plantar tantas coisas boas quanto as coisas ruins. E qual o segredo? Porque a parábola mais conhecida e mais forte de Jesus, segundo os grandes teólogos, você pega assim, qualquer grande teólogo, ele vai falar que foi a parábola do semeador. Né? Que inclusive eu vou pregar lá essa semana. E em breve vai estar no nosso canal do YouTube. E eu tenho estudado a parábola do semeador. Rapaz, é impressionante como Deus nos explica o poder de uma semente através dessa parábola. Mas só que, para quem é agricultor, consegue explicar tão bem as coisas, porque ele está vivendo aquilo, né? De outro ângulo, de um ângulo vívido ali, que ele passa por aquilo todo dia. E qual é a tua experiência com semente e colheita, com semente e fruto? Uma coisa que eu acho impressionante semente é uma, fruto são vários. São vários. Então, é melhor do que investimento financeiro. Demais. Porque você planta para colher muitas coisas, né? É engraçado que você pega uma maçã, você pega lá 4 sementes, 8 sementes. Dentro de uma maçã tem 8 sementes. Dentro de uma semente tem muitas maçãs. Milhares de maçãs. Então olha que riqueza. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Ele não tem nome, mas está semeando. Você não precisa ter nome para semear. Você só precisa semear. E aí o interessante é que enquanto ele semeava, a Bíblia diz que uma parte da semente caiu à beira do caminho. Essa semente, ele não está plantando, a semente está caindo. Só que ele continua. Por quê? Ao longo do caminho você vai sofrer perdas. Mas você não pode ficar pegado às perdas, não. Porque senão você não chega na terra
que é a terra boa. E é engraçado, os solos são diferentes, você percebeu? A beira do caminho, sobre os espinhos, sobre as pedras e a terra boa. Ou seja, os solos são diferentes, mas a semente é a mesma. Porque o poder não está no semeador, o poder não está no solo, o poder está na semente. Você pode substituir o semeador, você pode substituir o solo, mas não pode substituir a semente. A semente é incomparável. E detalhe, quando você planta a semente que ela quebra, a primeira coisa que nasce não é os galhos, é a raiz. Porque você não vai crescer para cima sem antes ter fundamento embaixo. O que mantém uma árvore de pé é a raiz. E as pessoas acham que prosperidade tem a ver pelo quanto elas têm no bolso. Não é. Prosperidade não tem a ver pelo quanto elas têm no Pix. Prosperidade tem a ver pelo quanto elas conseguem derramar na vida dos outros. Eu acredito nisso. Quando você derrama prosperidade tem a ver com o que você dá. É isso aí. Quando você derrama na vida de alguém, Deus levanta alguém para derramar sobre a sua vida. A palavra dar tem 3 letras. D de dom, A de adquirir e R de riquezas. E Jesus falou que é dando que se recebe. Quando você planta uma semente, quem está sendo beneficiado não é o solo. Porque quando a colheita vier, não é o solo que vai colher. É quem acabou de plantar. Então, quando você planta na vida de alguém, a pessoa não está sendo beneficiada. Ela não sabe que quem está investindo é você. Que quando a colheita vier, não é ela que vai receber a colheita. É você. A colheita, a semente é opcional. Eu escolho que semente que eu planto. Mas a colheita não. Ela é obrigatória. Então, as pessoas querem mudar a colheita, mas tem que mudar primeiro a semente. Porque a colheita é o resultado da semente. E a colheita não vem da noite pro dia, né? É por isso que as pessoas tendem a não semear. Porque o resultado não é imediato e a gente vive num mundo imediatista. Ainda mais agora. A gente vive num mundo que o cara quer a resposta amanhã. E não é assim que funciona no plantar e colher. Você perde a semente e fica um tempo aguardando pela fé que aquilo vai voltar. Isso aí. É isso aí. E só que não vai voltar vai voltar 30, 60 e 100 por um. Tá escrito assim. Bruno, posso falar uma coisa em cima disso aí? Claro. Você percebeu que a medida dele só tá subindo? 30, depois 60, depois 100. Mas se você olhar essa matemática, tá meio confusa. Porque primeiro a medida de 30, depois uma medida de 60, mais 30. Depois deveria ser uma medida de 90, hein? Deveria ser 30, 60 e 90. Mas não, é 30, 60 e 100. A última medida tá passando 10 a mais. Será que é o dízimo, gente? A dízimo? A 10ª parte? Só que toda a colheita que você recebe lá dentro é a 10ª parte. Mas o extraordinário tá aqui. É que 30 é uma medida, 60 é uma outra medida e 100 é uma outra medida. Você nunca vai chegar na maior medida se você desprezar a pequena medida. 30 é o átrio. 60 é o santo lugar. Mas 100 é o santíssimo. Então, ninguém chega a lugares altos desprezando os lugares baixos. Entende? Quando você despreza uma semente, você não pode falar de colheita. A colheita é o nível mais alto da semente. Porque a semente você coloca embaixo, mas a colheita você não pega embaixo. A colheita você pega em cima. Por isso que quando Elias pegou os 12 cântaros de água, ele não jogou água para cima. Ele jogou água para baixo. E o texto diz que ele cavou na medida de uma sementeira. Ele estava plantando aquela água. E detalhe, 3 anos sem chuva. Aquela água era uma riqueza. Quem tinha água naquela época era rico. Elias jogou água no altar. Alguém deve ter pensado, desperdiçou, ele só estava plantando. O texto diz que depois, quando Deus mandou a chuva, as fontes de Israel todas se encheram. Aí eu te pergunto, 12 cântaros de água substitui uma chuva? Nunca. Nunca, não tema medo de semear, liberar suas sementes. Não tenha medo de liberar suas sementes. Enquanto ele perdia a semente, ele continuou plantando. Caiu sobre os espinhos, cresceu, mas não frutificou, porque os espinhos sufocaram. Muitas pessoas estão crescendo, mas só não frutificam, porque estão sufocadas. Já percebeu que o espinho que sufocou aquela árvore não estava longe? Tem pessoas sufocadas no casamento, tem pessoas sufocadas no ministério, estão crescendo, tem raiz, tem folhas, mas estão murchando porque estão sufocados. Ele continuou semeando até chegar na terra boa. E na terra boa, a Bíblia diz que foi lá onde ele teve a surpresa. Então tudo que Deus tem de especial para você, ele pode estar guardando pro final. E esse lance de você ser sufocado por coisas tão perto é a realidade de muita gente. Muita gente hoje está assistindo a gente, você já conhece a Deus. A gente já fez apelo para quem queria se reaproximar, para quem queria aceitar. Olha. E agora é para você que já conhece, mas está se sentindo sufocado. Porque às vezes você está sufocado no casamento, você está sufocado na vida financeira, às vezes você está estrangulado financeiramente. Às vezes você está sufocado por um vazio interior, alguma coisa que você não sabe nem explicar, uma tristeza que beira a depressão. Às vezes você está vivendo uma ansiedade crônica, já que está roubando o teu sono. E a Bíblia diz que o sono é dos justos. Então você não pode perder o sono. E se esse sufoco está chegando aí em você, pode sair hoje. E
é muito importante que você entenda que o que faz frutificar não é a terra com espinhos, é a terra boa. E sabe onde é que está a terra boa? Um passo da de espinhos. Uau! Imagina comigo aqui. Eu vou pregar isso hoje e eu não gosto de adiantar porque eu esqueço quando eu adianto. A minha mente deleta depois que eu falo, tu acredita? Sério, cara? Aí eu não gosto de adiantar muito. Mas uma vez eu vi um cara semeando. É uma bolsa. Ele bota a mão na bolsa. Imagina assim, um monte de grão de milho. Ele bota a mão e faz assim, ó. Uau! É por isso que cai na beira do caminho. Você tira da bolsa e joga. Uau! Então ele tá na estrada jogando para dentro do campo. Uns caem na beira do caminho, outros caem, ainda tem rocha, tem o paralelepípedo ainda, tem a pedra na beira de estrada. Aí outras caem no espinho, mas a um passo tá boa a terra. Uau! Uau! Então, às vezes, o que você tem que fazer é continuar caminhando para sair do espinho e ir para boa terra. Próximo passo? É o próximo passo. Lembre-se que tem gente que está desistindo do casamento agora e se tivesse esperado mais um mês, Deus restauraria. Meu Deus! Tem gente que está tirando a própria vida, pensando em tirar a própria vida. Em 2 dias se resolveria. Até porque a morte não vai tirar a dor. Ela pode te levar para a dor eterna. Meu Deus. Então não pense em tirar a sua própria vida. Às vezes falta um passo para o teu negócio dar certo e você já quer fechar hoje. Porque antes da terra boa, tem a beira do caminho, tem a pedra, tem as pedras, a terra de pedregosa, tem a terra com espinhos e aí sim você entra... Como a gente diz, a terra que mana leite e mel, a terra que dá frutos e frutos gigantes. E é engraçado que Deus não vai tirar as pedras do seu caminho, não vai tirar os espinhos do seu caminho, mas vai te dar graça para você caminhar até você chegar na terra boa. É isso aí. Ele não vai limpar o caminho para você passar. Deus não vai tirar os fofoqueiros da sua vida. Ele não vai tirar os perseguidores da sua vida, mas ele vai te dar graça para você ir caminhando. Quando os hebreus chegou diante do Mar Vermelho, eles olharam para Moisés e falaram: e agora? Tem um mar na nossa frente. E você já percebeu que o perseguidor nunca está na frente? Todo perseguidor está atrás. Deus falou com Moisés: diga ao povo que marcha. Você já viu soldado marchar para trás? Soldado só marcha para frente. Mas como é que eles iam marchar para frente se o mar estava na frente deles? Então, essa serve para alguém que está assistindo, que Deus ainda não abriu o mar porque você ainda não deu o primeiro passo. Quem dá o primeiro passo é você, quem abre o mar é Deus. Então, às vezes, é o que você falou. O cara desistiu hoje e o negócio ia acontecer amanhã. E eu sempre digo, é melhor sofrer por não ter conseguido do que se frustrar por nunca ter tentado. É muito forte isso aí. Muito forte. Ainda falando sobre a semente, tem um exemplo que você dá no método Destiny de plantou uva, vai nascer uva. Não tem fé que mude isso. Eu explico o seguinte, um curso que a gente tem chamado Método Destiny, aliás, quero convidar vocês de 21 a 23 de novembro. Isso. E dia 17 e 18 em Boston. Ó, eu vou dar o recado direito, porque a função dele é dar recado. Ele faz 17 e 18. De qual mês? De qual ano? É do ano que vem, ou seja... Deixa eu dar o recado direito, Wesley. Já para dar recado, tá? Antes de eu te mandar embora, eu vou dar esse recado aqui. 21, 22 e 23 de novembro, Método Destiny em Alphaville, São Paulo. Vai ser na Terra Prometida, a nossa central de estúdios. Hoje a gente já está aqui nos nossos estúdios antigos, mas a gente está construindo 5.000 metros quadrados de estúdios. Vai ser algo fora do comum, um auditório para milhares de pessoas. E nós já vamos fazer o próximo Método Destiny de 21 a 23 de novembro lá. O que o Wesley deu a informação 17, 18 assim e parou, ele quis dizer que é 17 e 18 de janeiro em Boston de 2025. 17 e 18 de janeiro de 2025. Aí tem que falar o mês e o ano, entendeu, Wesley? Isso. É que eu só levantei pra você... entendi. Pra você... Você só me deu a informação pra eu dar um corte, entendi. 17 e 18 de janeiro, quem tá nos escutando dos Estados Unidos, se programe pra estar com a gente em Boston, Massachusetts. Falei certo? Falou. Isso é inglês. Vai ser inglês esse método? Inglês e hebraico tá fluente. Fluente aqui. Você pode estar com a gente no Método Destiny e você tá convidado. Quando quiser vir assistir o método, tá convidado. Aproveitando, eu quero te dar aqui o nosso livro novo. Vou mostrar primeiro para você que tá em casa. Princípios Milenares. 10 leis espirituais para uma vida de paz e prosperidade. E aqui atrás, ó, eu botei assim, ó, se você se cansou das soluções imediatas da internet, siga o que está dando certo há milênios. Uau. Ou seja, são 10 princípios bíblicos milenares que estão dando certo há muitos anos, como, por exemplo, o princípio de você ser um pacificador. Eu sempre falo o seguinte, você nunca vai me ver jogando lenha na fogueira. Se alguém chegar aqui e falar assim, não, porque o Jackson, que não sei o quê, eu falo assim, o Jackson? Não, peraí, você já conversou com ele? Eu vou pacificar, porque é um princípio que dá certo há milênios. Então existem princípios que a gente só se enrola na vida porque não cumpre.
E eu quero com muito carinho te dar esse livro aqui. Que honra, cara. É o nosso livro mais recente. Que top. Né? E é engraçado que a Bíblia não começa falando de promessas, ela não começa falando de propósito, e nem começa falando de processo. Ela começa falando de princípio. No princípio. E tudo tem P, né? isso Promessa, aí. propósito, E a gente... eu gosto muito de passar as coisas que Deus coloca no meu coração e minhas experiências de vida em forma de livro, porque é a melhor forma de você entrar na mente humana. Senão Deus gravava um filme, não escrevia a Bíblia. Boa. Né? É forte isso Se aí. fosse audiovisual, Deus deixava um filme. Boa. Mas ele deixou um livro. Registro. Porque isso provoca a tua imaginação, desenvolve tua inteligência e faz com que o autor se comunique direto com você. Ou seja, você quer entender como eu penso, você lê um livro meu. Você quer entender como Deus pensa, Pensa o livro dele. lê o livro dele. Você vai entender como ele pensa. Boa. No método Destiny, eu falo, tem uma pergunta que eu faço assim, que eu explico no princípio da sabedoria, que eu falo que sabedoria é pensar como Deus pensa. Uau. Aí você vê na cara das pessoas fazendo, como é que eu vou pensar como Deus pensa? Deus é infinito, eu sou limitado. Mas aí eu falo, quem é que nunca leu a Bíblia? Sempre tem muita gente que nunca leu a Bíblia. Tá, levanta a mão. Assim. 3 opções. Eu sou Jesus. Toma um tapa na cara. 3 opções que você acha que Jesus iria fazer. Número 1, dá um tapa mais forte. Afinal de contas, ele é Jesus. Sair correndo chorando. Letra B. Ou letra C, ele ia dar outra face. Qual a resposta? É o cara, dá outra face. Eu falei, você nunca leu a Bíblia e sabe como Jesus pensa? Uau. Pegou todo mundo. Imagina quem lê a Bíblia, que é a mente de Deus escrita. Então, quem lê a Bíblia vai saber exatamente como Deus pensa. Talvez você não faça o que ele faria. Talvez você não dê outra face. Mas você sabe o que teria que fazer. É isso aí. Você passa na rua, você está com um hambúrguer na mão, você come todo dia e o mendigo está precisando de uma comida. O que você acha que Jesus faria? Daria o hambúrguer ou eu jogaria fora de raiva? Você sabe o que ele faria. Talvez você não faça, mas você sabe exatamente como ele pensa. Não, Erle? Mais alguma pergunta? Não, só... sobre o exemplo que você falou do método Dash, você não acabou concluindo, da semente. Que plantou uva, vai nascer uva. Tá. Muito obrigado por me lembrar. Mas mesmo assim eu vou te mandar embora. Salva de palmas. Não, salva de palmas não. Não, salva de palmas não. É que ele tá tentando reverter. Ele já tá com o destino traçado. Ele tá tentando reverter o seu destino. Será que muda? Não. Ele quer escrever um livro Reverta o Seu Destino. Mas infelizmente tá traçado. Agora vai. Agora realmente o RH... Nada é impossível para nós Deus. O que eu ensino sobre semente, que o princípio da semeadura é tão poderoso que nem a fé reverte ele. Se plantou uva, vai colher uva. Não, mas se eu orar muito para nascer morango, duvido. Então, assim, o que plantou vai colher, e é por isso que toda a atenção do seu... Você que é empreendedor, está assistindo a gente. Você que está buscando uma vida de espiritualidade, próximo de Deus. Você que está procurando se ajeitar emocionalmente, você nos escuta para buscar inteligência emocional. Não importa o que você está procurando, o que você está empreendendo, o que plantar vai colher. Então, nossa maior atenção tem que ser com a bolsa de sementes. Uau. O que eu estou lançando, o que eu estou... às vezes, eu ganho muita coisa. A maioria das coisas boas que eu tenho, eu ganhei, Jackson. Que top, hein? A maioria das coisas boas. Os melhores relógios que eu tenho, as melhores coisas que eu tenho boas, eu ganhei, eu não comprei. Aí quando eu ganho, eu falo com o Erle, por exemplo, assim, Erle, ganhei esse relógio. O que você fala? Ô, louco, mas você deu um semana passada. Semana passada você deu um, eu falei, meu filho, e ainda dei um mais barato, Deus me deu mais caro. É verdade. É porque a semente gera fruto, não gera outra semente. Não gera outra semente. Né? Boa. Se o relógio fosse igual, era mais uma semente. Aí eu tinha que dar de novo. E vai o ciclo, né? É impressionante. Quem dá é melhor dar do que receber, e quem dá vai colher muito mais do que plantou. Não tem como. Você precisa ser uma pessoa generosa. Aliás, generosidade é um princípio milenar, está nesse livro, o princípio da generosidade. Deus, ele nos prospera com o objetivo de sermos generosos. Ponto. Você não vai encontrar outra base bíblica para prosperidade que não seja generosidade. Exatamente. Não tem outro. Assim, Deus nos dá para a gente repartir. Então ele não está confiando no teu bolso, ele está confiando na tua mente. Ele está confiando no teu coração de distribuição. Na tua capacidade cognitiva e na sabedoria que ele te dá de distribuir. Ele não está confiando no teu bolso, porque bolso muita gente tem dinheiro, só não tem coração para repartir. Boa. Então a gente tem vivido isso. Você precisa estudar sobre princípios. Você pode começar com o livro Princípios Milenários. O Erle vai botar aqui o QR Code, tudo para você já garantir o seu livro. Então, eu não sei quanto é que está o livro, mas geralmente é R$50 que as lojas vendem. Por R$50 você aprende anos de experiência, de sabedoria e de revelação. E
Se você já tem um livro, eu quero algo mais profundo, vai para o Método Destiny, 21 a 23 de novembro, aqui em Alphaville, São Paulo. Jackson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente ama receber pessoas que nos esclarecem, que levam nossos ouvintes para outro nível. E hoje foi muito agregador, muito bom. Está convidado para sempre voltar, sempre que você quiser. Né? E queria deixar você com a palavra final para o nosso público. Quando você falou agora sobre a questão da semente, sabe aquele menino dos 5 pães? Sei, ele entendeu que aqueles pães não eram pães, aqueles pães eram sementes. Ele não comeu os pães. Ele plantou. Um menino ofertou, 12 discípulos serviram e mais de 5 mil desfrutaram. Se aquele menino come os pães, 5 mil não iam desfrutar. E é engraçado que ele plantou 5 pães, todo mundo comeu e na colheita foram 12 cestos. 12 cestos. Eu tenho uma curiosidade bíblica. Será que aquele que deu 5 pães ficou com um dos 12 cestos? Não sei. Não dá pra saber, né? É um mistério. É um mistério, porque a Bíblia não deixa... Eu vou pensando, gente, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Claro. Né? Aquele menino literalmente plantou 5 pães e sobrou 12 cestos. Sabe por que aquele menino não comeu os pães? Porque na oração dominical Jesus diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso. Ele entendeu, o pão não é meu, o pão é nosso. E outra, encerro. Toda semente para germinar ela quebra. E antes de Jesus multiplicar, ele pegou os pães e deu graça. Porque Deus é capaz de te quebrar no processo para te colocar inteiro dentro de um propósito. Tá quebrado, mas tá na mão dele. E engraçado, sabe o que foi? Que quando Jesus quebrou os pães, ele quebra os pães, mas não quebra os peixes. Por que ele quebrou os pães, mas não quebrou os peixes? Porque os pães quem faz é homem, mas os peixes quem faz é Deus. Tudo que os homens podem fazer, Deus também pode quebrar. Mas tudo que Deus constrói, ninguém poderá quebrar. God bless my family. É isso aí, rapaz. Inglês, mandou um Jakes no final. Mandou um Jakes. Gente, que alegria nós estarmos aqui. Mais um Brunecast. Em breve nós vamos começar o novo Brunecast lá na nossa central de estúdios, a Terra Prometida. Vai ter cenário novo, né, Wesley? Vai ser bem legal. Muitos convidados. O pessoal vai lá fazer um tour. Vai ter tour para os nossos alunos do Café com Destino, para os nossos ouvintes do Brunecast. Nós vamos ter um outro co-host com a gente, bem melhor. Ixi. Vai ser muito bom, né, Wesley? Não sei se foi aprovado isso aí. Foi aprovado. A diretoria aprovou um novo. Aqui, pra aumentar a audiência. Tá muito... Um recado é da nossa virada. Como nós vamos estar já com a nossa sede própria nas mãos, nós vamos fazer a virada do destino, 31 de dezembro, às 22 horas. Nós vamos abrir as inscrições em breve, provavelmente metade de outubro nós vamos anunciar. É exclusivo para quem é nosso aluno do Café com Destino, nosso ouvinte do Brunecast. E nós vamos passar essa virada juntos, vai ser de 10 à meia-noite e 10. Nós vamos virar o ano juntos e depois você vai para sua família, sua casa. Vai ser na Terra Prometida, aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo. Nós temos vagas limitadíssimas, porque o auditório só cabe 1.800 pessoas. Então, nós vamos em breve abrir essas inscrições para você virar o ano com a gente. Vai estar conosco o profeta Rony Oliveira, da Argentina. Né? Muito bom. Thiago Brunet também. Thiago Brunet. Wesley. Você quer ser Wesley? Ele tá perdendo o distribuidor, tá soltinho, né? Então já prepara na tua agenda que quando abrir as inscrições você já garante a sua vaga e da sua família. Nós queremos passar em família, minha família com a tua família, na Terra Prometida, profetizando sobre 2025, declarando o favor do Senhor sobre tua casa, teus negócios, sobre tudo que você faz. Eu te vejo no próximo Brunecast, na próxima terça-feira, às 20 horas. Deus abençoe vocês e paz e prosperidade.